Olá, Rita Fedon, entrevistas hoje com esse frio. O que se faz com esse frio? Um bom vinho, uma massa. Eu estou pensando na noite já, gente. Mas vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto da infância. Vamos falar sobre a invisibilidade da infância. Trouxemos a nossa professora e educadora Liege Dalmaso, que já é nossa parceira, para nós tratarmos esse assunto polêmico, né? Porque a criança é a base de tudo, né? A base do nosso futuro. Então a gente tem que coordenar e saber onde é que vão parar nossas crianças. Liege, uma satisfação estar com você de novo. Vamos então falar hoje sobre as nossas crianças. Você que sempre está educando, sempre está buscando informação, sempre está na luta, né, Liege? Verdade, Rita. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Eu acho sempre tão importante a gente falar sobre esse assunto, porque realmente é uma coisa que é o nosso futuro, né? É o futuro do nosso país, são as nossas crianças. E elas são realmente responsabilidade de todos nós. A criança hoje em dia não é mais responsabilidade apenas da família que a constituiu. Ela é responsabilidade, sim, de toda uma sociedade, né? Então, hoje a gente tem muito essa questão da invisibilidade da infância. Sim, aí eu te pergunto, como é que foi a nossa infância antes, né? Antigamente, como é que era a nossa infância, que a importância que tem, a diferença que tem de antes e hoje, né? Eu acho bem importante, assim, a gente primeiro fazer essa recapitulação, né? Pra gente fazer uma reflexão sobre isso, senão a gente se perde no assunto. Assim, tu lembra como foi a tua infância? Quais eram os hábitos da tua família? Do que vocês brincavam quando eram pequenos? Aonde viviam? Tu lembra dessas coisas? Ah, lembro. Eu lembro que hoje eu olho para as crianças atuais e eu tinha a paixão de brincar daquelas coisinhas de fazer casinhas. Eu adorava fazer casinhas, eram aqueles joguinhos que tinha. Adorava brincar de amarelinha, adorava brincar de corda, coisa que hoje em dia tu não vê mais. Se perdeu, né, Rita? Eu lembro daquela uma brincadeira que a gente fazia de pular elástico, não sei se chegou a brincar daquilo. Eu adorava pular elástico. Eu adorava, a gente fazia desfile de bonecas, a gente fazia desfile de modas, a gente ensaiava teatrinhos. No Dia das Mães a gente apresentava, a gente ficava, nossa, eufórica, a gente ficava muito tempo ensaiando uma musiquinha para apresentar para as mães, né? A gente tinha todo um convívio familiar muito mais intenso do que as crianças têm hoje. Então isso já faz uma diferença. E também a gente percebe assim, ó, nós tínhamos poucos brinquedos, Rita. Nós não tínhamos brinquedos chiques. Muitos dos nossos opções que temos hoje, né? Sim, muitos dos nossos brinquedos nós mesmos construíamos, né? Ou simplesmente nós pegávamos uma latinha. Eu lembro de mim e da minha irmã, assim, nos fundos da casa, brincando de comidinha. A gente pegava umas latinhas, pegava um pouquinho de arroz, fazia umas coisas horrorosas, mas era uma construção aquilo ali. E era uma brincadeira saudável. E eram brincadeiras totalmente saudáveis, né? Brincávamos de bonecas com bonecas que representavam bebês. E não bonecas que representavam, assim, o corpo mais adulto, como são as bonecas de hoje, né? Então nós tínhamos, assim, toda essa diferença, nós tínhamos toda uma estrutura familiar diferente. Chegava no final de semana, as crianças visitavam os avós. As crianças ouviam as histórias das famílias, elas participavam daquilo, nós fazíamos bolo, nós fazíamos sobremesa esperando a família. E pasmem, né? As famílias não precisavam avisar quando iam se visitar. Não precisava toda essa coisa de telefonar, mandar uma mensagem. A família mesmo precisa hoje, né, marcar aquilo. Por quê? Porque o ativismo é tão grande que as pessoas não têm mais tempo para parar e se dedicar para a família. O que acontece com as crianças? As crianças acabaram ficando nesse mundo totalmente abandonadas e perdidas. Porque não existe mais esse acompanhamento, nem essa responsabilidade dos pais. Os pais estão sempre muito ocupados. E não é culpa dos pais, é porque realmente o mundo mudou. mudou. Na nossa época, por exemplo, nós tínhamos uma televisão em casa.
preto e branco, na sala. Mas quando chegava a visita, a gente não ficava olhando televisão. Nós ficávamos... Não, nós não, né? As crianças iam brincar lá. E os adultos ficavam na sala conversando as conversas de adulto. As crianças também não participavam desse mundo adulto como elas participam hoje. Hoje é impressionante. A criança participa de todo um mundo adulto que ela ainda não tem preparo para isso. A emoção dela não está preparada ainda para receber tudo isso. E a criança acaba ficando confusa, frustrada, estressada, acaba ficando triste e doente. E quando ela fica doente, os pais levam ao médico, os médicos receitam calmantes. Porque a criança é agitada, hiperativa. Não, ela não é hiperativa. Ela é uma criança como toda outra criança, que tem energia suficiente e ela precisa gastar essa energia. Só que não existe um caminho para ela. Ela fica horas e horas sozinha diante de um computador. Tablet, né? Hoje em dia é só isso. Mexe de tablet. Então essa energia, ela não desgasta. Não, ela não é doente, ela é normal. Doente é a sociedade, doentes são os pais, que não estão atentos para isso, né? Muitas das crianças também, a gente percebe lá na escola, assim, ó, muitas das crianças não têm contato físico com os pais. Por exemplo, elas saem de casa antes mesmo dos pais. Na nossa época, as mães acordavam, nos chamavam, preparavam o lanche, preparavam um café para nós, né? Muitos nos levavam na escola ou nos encaminhavam. Hoje não. Hoje quem acorda a criança é o celular. A criança nem vê o pai e a mãe. Ela acorda, ela se veste sozinha, ela come se tiver alguma coisa, se ela mesma preparar. Ela vai para a escola, às vezes ela passa 2 turnos na escola e a única pessoa que ela encontra na vida dela que vai dizer um não para ela, muitas das vezes é na escola. Porque o que acontece com essa criança? Quando ela chega em casa no final do dia e encontra os pais de novo, os pais estão tão cansados, sobrecarregados e culpados que eles não conseguem nem ter a capacidade de educar realmente aquela criança. Então o que eles fazem, se a criança fizer alguma coisa errada, eles fingem que nem viram. E o que tu acha? Quem é que vai educar essa criança? O que vai ser ensinado para essa criança? Pois é, essa aí é a primeira pergunta que uma mulher, quando decide ter um filho, deve se perguntar. É isso que ela deve se perguntar. Será que ela tem realmente estrutura emocional? Será que ela está disposta às muitas renúncias da vida materna? Porque tu sabe que são muitas, né? Não é por um determinado tempo, é para sempre. Nós vamos estar renunciando quando eles são bebês, porque eles são bebês. Depois, quando eles crescem mais um pouquinho, aí eles crescem mais um pouquinho. Aí chega a adolescência, eles nos deixam loucas. A conta da infância vem. Vem, a cobrança vem. De alguma forma vem. Essa conta sempre chega, né? Então, o que acontece? Se a gente não cuidar dessa infância, se a gente não realmente conduzir essa infância, nós vamos ter problemas seríssimos na adolescência. Essa infância que foi invisível, na adolescência ela vai se mostrar. Porque o que acontece? Essa criança, ela vai ter que participar de algum grupo. Se ela não foi aceita no grupo familiar, se ela não teve o olhar da família, o olhar verdadeiro da família, ela vai ter que encontrar um grupo, e ela vai encontrar um grupo na rua que ela vai se identificar. Muitas vezes serão as drogas. E os medos que aparecem, né? Quem é que vai botar uma autoridade? Quem é que dá o limite para essa criança? Pois é toda essa questão assim, ó, como os pais, eles estão tão perdidos na criação dos filhos, eles se sentem constrangidos de ter autoridade. E não poderia ser assim. A autoridade é dos pais. Quem tem que educar e ensinar a criança são os pais, não é a escola. A escola vai dar escolaridade. A escola pode auxiliar nessa educação, auxiliar, mas não é obrigação da escola.
né? Então, os medos que existiam lá na nossa infância, se tu fores comparar com os medos de hoje, eram medos, nossa, inocentes. Nós, como crianças, tínhamos medo do quê? Eu morria de medo do boitatá que a minha mãe falava. Menina, eu sei que lá, a minha mãe dizia, olha, lá naquele lado lá tem o boitatá, não vai lá? E eu perguntava, mas como é que é o boitatá, mãe? E aí a mãe criava toda aquela história em torno do boitatá. E eu tinha medo do boitatá. A gente tinha medo do velho do saco. Tu ouviu falar do velho do saco? Meu Deus, o velho do saco. Então, nós tínhamos medos. Depois a gente foi para a escola. Eu me lembro que até na época da minha filha, que eu tenho uma filha de 24 anos, hoje a Laura, que já é mãe. E uma vez a Laura chegou em casa com muito medo, dizendo, mãe, lá na escola agora tem no banheiro a Samanta. E eu, que Samanta, Laura? Mãe, é Samanta, a gente tem uma Samanta que pega as crianças, ela é assim, tem os cabelos assados, tem não sei o que. Então, tu vê, eram esses os medos. Tu acha que hoje as crianças têm esses medos? Nossa, não tem não. Claro que não. Com a internet dando 1000 informações diversas. Nossa, e os medos deles hoje, Rita, são realmente reais. São realmente coisas assim que vão perturbar a vida da criança. Mas as crianças, eu tenho alunos, todos eu acho os meus alunos, isso que eu dou aula numa comunidade carente, todos têm celular. Sim. Se tu for visitar os pais, porque tem alguns pais que eu visito, se tu for na casa dos pais, tu vai ver que realmente aquela família tem condições bem carentes. Mas os filhos têm celular. As mães têm celular, toda a família tem. Sim. Quando chega no final de semana, o que acontece? Que é o único tempo que a família tem ali para ficar junto e tal. A mãe fica num celular, o filho fica no outro celular, e não existe aquela integração. Família. Quando eu falo sobre isso, eu faço alguma reunião na escola com os pais e falo sobre isso, e eu vejo assim a falta de entendimento dos pais, porque eles dizem assim, ai professora, mas a gente tá junto, a gente tá ali na sala. Não tá. A alma deles não está ali. E a criança sabe disso, Rita. Eles sentem, né? A criança sente. A criança sabe disso porque nós estamos distraídos, mas a criança não tá. Ela não tá distraída. Às vezes a criança está lá no cantinho brincando de alguma coisa e nós estamos aqui conversando, daqui a pouco aquela criança vem de lá fazendo alguma pergunta sobre o que nós estamos conversando. Sim. Porque ela não está distraída. Ela está prestando atenção em tudo. Eles são os agentes do FBI ali, ó, ligadinhos em tudo. A gente é que está distraído. Então a criança sabe que aquele pai, que aquela mãe realmente não estão presentes. A alma não está ali. E a criança se sente sem aquele olhar de amor, de comprometimento, aquele olhar de realmente educador. Sim, da parceria do pai, da mãe, poder contar, poder falar, olha, aconteceu isso, não ter o medo de, né? Isso é uma coisa que tu falou agora, realmente é muito importante, sim, porque os pais precisam pensar sobre isso. Quando os nossos filhos saem de casa e vão para a escola, eles vão receber muitas informações, eles vão ter muitas imagens. Eles precisam poder voltar para casa e conversar sobre esse dia com os pais, para que os pais possam desfazer o lixo que eles receberam. Os pais precisam conduzir isso. Precisam dizer, olha, vem aqui, vamos conversar sobre isso. Tu viu isso, mas isso não é legal, vamos refletir. O que aconteceu? Limpar a mente daquela criança daquilo que ela recebeu. E prestar atenção, né? Que às vezes a criança tem um problema na rua, tem medo de falar para o pai e para a mãe, chega em casa diferente, a mãe até vê, mas ela não se liga que... O que será que ele mudou? Por que será que ele está assim? E foi na rua que aconteceu, né? Sim. Porque eles recebem muitas coisas na rua. Então, tudo isso... Tem muitas mães que pensam assim, ó... Ah, mas eu fica pouco tempo com a criança durante uma semana, mas esse tempinho eu levo ela no parque de diversão, levo no shopping. As crianças querem coisas simples.
como simplesmente sentar no sofá e comer pipoca e conversar sobre a vidinha delas. Elas querem saber da história delas. Isso acontece muito, isso vem muito à tona na escola, quando eu tento conversar com eles sobre a história deles. Eles não sabem muitas vezes como o nome deles foi escolhido, por que foi escolhido aquele nome, como foi o dia do nascimento dele, quais foram as emoções. Interessante, ela fala, nós já falamos sobre esse assunto uma vez. Pais, assim, contem a história da infância dos seus filhos. Eles têm que saber, eles precisam saber como é que era o avô, bisavô. Exatamente, porque isso vai formando o caráter, vai formando a história daquela criança. Ela vai se compondo, ela vai descobrindo quem ela é, né? Porque o que acontece? Uma criança quando nasce, não nasce pronta, todo mundo sabe disso, a única coisa que ela sabe fazer é chorar. Ela usa o choro para todas as situações, ela usa o choro se ela está com dor, ela usa o choro se ela está com frio, se ela está com fome. Depois ela vai adquirindo a fala, né? Mas assim, ó, é a forma que ela tem de se comunicar. E ela precisa se comunicar muito com o outro para depois ela se comunicar com ela própria, para ela entender as suas próprias coisas. Mas isso precisa ser construído pela família. E o que torna a infância invisível? É justamente essa falta de olhar, Rita. A falta de olhar para a criança. A falta de estar verdadeiramente com a criança. De desligar o celular, por favor. Se os pais só têm aquele tempinho no fim de semana para levar a criança na pracinha, deixa o celular em casa. Ou na hora do almoço, ou na hora da janta, estipular um horário, ó, depois das 6, né? Uma hora, então nós vamos se dedicar a nós, vamos falar de nós, conta o que tu fez hoje, eu acho muito importante isso. As nossas refeições eram assim, né, Rita? As refeições eram. Nós tínhamos refeições em família, mesmo durante a semana. Nós tínhamos refeições com a família. Hoje não. Hoje cada um pega o pratinho, vai no quarto, na frente do computador, na frente da televisão, é tudo correndinho, é tudo ligeirinho. E a gente não vê que a sociedade dessa forma está se desmanchando, se desmoronando. E são através desses pequenos hábitos, tão simples, né? Tão dia a dia, simples, né? Que a gente pode construir uma outra infância. Uma infância que realmente vai trazer pessoas que vão poder exercer uma cidadania, que vão poder construir outras pessoas melhores, né? Então, assim, ó, o apelo justamente é para que essa infância que está ficando tão invisível, para que os pais comecem a se ligar nessa coisa de larga o celular um pouco, por favor, pelo amor de Deus, né? Porque eu vejo assim, às vezes até, outro dia eu fui no médico e eu vi as mães com as crianças doentes, a mãe com a criança no colo, a criança ali e tal, doente, com febre, mas a mãe falando no celular, o tempo todo. Não foi uma mensagem que ela precisou responder. É uma mãe o tempo todo com uma criança no colo. Ela não está presente nem na hora da doença da criança, que é onde a criança mais precisa de afeto, de amor, que ela sabe que ela está necessitando daquilo naquele tempo. Porque hoje em dia o afeto e o amor estão bem em crise, vamos dizer assim, né, Liege? Liege, muito obrigada pela tua participação. Voltaremos outra vez para falar um pouco mais, né, da infância, né, que é o nosso futuro, são nossas crianças, como tu disse. E pais, por favor, celular, notebook, 1 hora por dia que seja, cuide das nossas crianças, porque elas são o futuro, né? Nosso futuro. Uma mensagem para vocês, cuidem das nossas crianças. Celular é ótimo, mas tem hora para tudo, então estipule 1 hora para nossas crianças. Um beijão para vocês, bom final de semana, até mais.